Cara, o bom dessa câmera é que ela é boa, mas o ruim dessa câmera é porque ela é boa também. Olá! Hoje eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Pra quem não me segue lá, eu deixei uma caixinha de perguntas pra gente falar um pouco sobre essa vida de recém-casados. O pessoal gosta quando eu posto aqui os vlogs, que o Lucas aparece, que eu mostro um pouco da nossa rotina. E também algumas amigas minhas já tinham me sugerido para que eu falasse um pouco sobre decisões que a gente tomou em relação ao apartamento, né? Então eu resolvi abrir essa caixinha para tirar algumas dúvidas e hoje eu vou responder aqui vocês nesse vídeo. E no final, quando a gente for falar de algo mais voltado para o financeiro, eu vou chamar o Lucas para me ajudar a responder. Bom, a primeira pergunta que eu vou responder é da minha priminha, que no caso não é mais priminha, porque ela já tem 15 anos, da Cle. Ela me mandou um áudio, né, então não tá aqui, perguntando sobre a aliança de noivado. O que as pessoas costumam fazer, o que eu fiz com a minha, se existe alguma regra em relação a isso. Bom, a verdade é que não existem regras, né, isso daí é muito particular. Existem casais que são casados há anos e não usam aliança, né. Eu e o Lucas, a gente sempre gostou de usar, então, pra quem não sabe, aliança de namoro, direita, aliança de casado, esquerda. Eu só não tenho certeza do anel de noivado. Eu usava junto com a aliança de namoro, porque ele ficava meio largo. Bom, ela queria saber o que acontece com o anel de noivado após o casamento. A grande maioria das pessoas usa ou junto com a aliança de casado ou na outra mão. A minha, eu não lembro onde eu coloquei, mas isso fica entre nós. Mas isso é uma decisão muito particular, então tem gente que usa, tem gente que guarda. O meu caso foi esse. Eu queria usar, mas não combinou, então eu não uso. Quando eu descobrir onde ele tá, eu vou usar nessa mão aqui. Agora vamos para as perguntas. A primeira pergunta é: qual o seu sentimento ao sair da casa dos seus pais? Quem adivinha quem fez essa pergunta? Meu pai. Bom, eu sei que foi meu pai que fez essa pergunta, mas eu vou ter que ser sincera. Não foi algo difícil pra mim. Antes de acontecer, eu pensei que eu ia sofrer um pouco, que eu ia sentir saudade do meu quarto, da minha rotina lá na casa dos meus pais. Mas, gente, eu não sinto falta nenhuma. Nenhuma. Foi uma decisão super tranquila. E, enfim, como a gente já sabia tudo que a gente queria, né? E a gente foi se adaptando aos poucos aqui no apartamento. A gente alugou o apartamento 2 meses antes de casar. Então a gente sempre vinha aqui, cada vez a gente fazia uma coisa diferente. Meu pai ajudou a gente pra caramba na reforma. Então a gente veio se adaptando a esse novo lar ao longo desses 2 meses. Então não foi algo difícil assim pra mim. Às vezes, obviamente, eu sinto saudade de ficar mais tempo conversando com os meus pais, mas eu posso dizer que foi uma decisão super tranquila. Uma coisa que eu vim aprendendo ao longo desses meus 27 anos, quase 27, porque eu vou fazer na semana que vem, que a gente sempre tem que entender que a fase que a gente tá é a melhor da nossa vida. Então, assim, se você me perguntar, eu não tenho saudade da escola, eu não tenho saudade de quando eu era solteira, ainda bem, né? Eu não tenho saudade de quando eu era criança. Eu sempre acho que a fase que eu tô vivendo é a melhor. E se tá acontecendo alguma dificuldade naquele momento, ela vai passar. E isso me ajuda muito a não sofrer por essas transições que eu passei. Então eu não sinto saudade da faculdade, não sinto mesmo. Então foi tranquilo sair da casa dos meus pais. Agora são 2 perguntas aqui de 2 pessoas diferentes, da Samira e da Carol. A Carol perguntou como foi a convivência no início e como tá sendo dividir a vida com o Lucas, foi a pergunta da Samira. Em resumo, gente, eu posso dizer que o início do nosso casamento tá sendo muito mais fácil do que foi o início do nosso namoro. Apesar de sermos pessoas muito parecidas em relação a princípios e valores, a gente tem opiniões diferentes em diversos assuntos, o que é super normal. Só que isso trazia um pouco de embate no início do nosso namoro. Hoje isso não é mais um problema pra gente. Então, convivência em relação a tarefas de casa, isso daí é super conversado. Então, é óbvio, nenhum casal é perfeito, né? Coisa que eu nem preciso citar aqui. Mas eu posso afirmar que tá sendo muito mais tranquilo do que eu mesma imaginava do que seria. Sobre a casa, a Si fez uma pergunta. Você tem móveis planejados? Não, nós não temos móveis planejados em nenhum cômodo da casa, porque esse apartamento não é nosso. Então, pra gente não fazia sentido a gente gastar, porque não é barato, né, fazer móveis planejados, e deixar depois aqui, porque não são todos os móveis planejados. Eu acredito que, na verdade, a grande maioria não tem como você ficar levando de um lugar para o outro. Então, pra gente não ter essa preocupação se daria ou não daria no momento que a gente saísse daqui, a gente optou por não comprar móveis planejados. Então, todos os nossos móveis aqui foram comprados ou na Mobile ou na Magalu, enfim, eu não vou lembrar, mas não são planejados, são todos de loja de varejo. A Emily perguntou: vocês dividem as tarefas de casa? Se sim, como chegaram nisso?
Bom, eu postei um vlog da gente fazendo... Eu não postei ainda, na verdade, vai sair na semana que vem. Eu gravei um vlog da gente fazendo faxina e depois eu falei um pouco sobre isso. Mas o que eu posso resumir aqui? A gente divide. Em relação às refeições, o Lucas é responsável pelo almoço, eu sou responsável pelo jantar. E isso, né, acontece agora porque os dois trabalham em casa, mas pode ser que futuramente mude. Mas hoje a realidade é essa. Quando ele faz a comida, eu lavo a louça. Quando eu faço a comida, ele lava a louça. E no dia da faxina, existem responsabilidades que a gente já tinha definido antes, então eu sou responsável pelas roupas aqui de casa, eu que lavo as roupas. No caso, a máquina, mas assim, né, quem lava a roupa aí sabe o que eu tô falando, não é só você enfiar na máquina, você tem que separar por cor, às vezes por tecido e enfim. E o Lucas é responsável por lavar o banheiro, porque é uma coisa que eu não gostaria de fazer. Sim, eu sei lavar banheiro, já lavei o nosso banheiro aqui. Já lavei o banheiro quando eu morava com os meus pais, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer e eu não gostaria de fazer. Então, essas duas funções já são definidas. Ele não mexe na máquina de lavar e eu não lavo o banheiro. As outras coisas a gente meio que vai no feeling, assim. Então, ele vai passando aspirador, eu passo o pano. A cozinha eu gosto de fazer sozinha, porque eu acho que a cozinha tem muito detalhe, assim. E eu acho que pra ele fazer, e às vezes eu ficar pedindo, faz de tal jeito, que fica chato até, eu prefiro eu fazer e também não é peso nenhum, porque se um dia eu precisar da ajuda dele, eu sei que ele vai me ajudar. Então sim, a gente divide, existem essas funções definidas em relação às refeições e ao banheiro e roupa, e as demais coisas a gente vai se ajustando. Ela também disse que gosta de ver os meus stories com a casa clean. Mostra o que você tem de mais colorido aí. Peraí que eu vou mostrar. O que eu tenho de mais colorido na minha casa é isso. Brincadeira. Mas assim, é quase tudo branco, eu só tenho uma parede cinza na sala, de cimento queimado, e no meu quarto tem uma parede azul clara. O resto é tudo branco. Eu sou muito neutra e o Lucas também, então também não fazia sentido a gente ter uma casa com muitas cores. Eu acho que a sua casa tem que ser um lugar que você vai se sentir bem e que você tem identificação. Se assim a gente não tem muitas coisas de decoração, talvez quando a gente mudar pro nosso próprio apartamento, porque a gente ainda não sabe quando vai acontecer, eu capricho um pouco mais em relação à decoração. Mas ainda assim, não é uma coisa que me pira muito, sabe? Eu sei que tem gente que gosta muito. E não, eu gosto de algumas coisas, mas eu não sou muito de me preocupar com esse tipo de coisa. Fala um pouco como foi guardar dinheiro pra casar. Bom, antes mesmo do Lucas me pedir em casamento, a gente já meio que sabia que a gente ia casar. Um pouquinho antes dele me pedir em casamento, porque eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Ele acha que não, mas eu já sabia que ia acontecer. A gente abriu uma conta conjunta. E depois, né, que ele pediu em casamento e tal, aí os planos foram se concretizando e a gente começou a usar essa conta pra guardar dinheiro. Então, todo mês eu colocava uma quantia X, ele uma quantia Y, e a gente foi juntando dinheiro nessa conta conjunta até chegar o dia do nosso casamento, né? Esse dinheiro, ele tinha 3 destinos. O primeiro, o casamento, né? Que foi o nosso casamento na praia, e o nosso almoço pros familiares e padrinhos no civil. O segundo destino é a lua de mel, que ainda não aconteceu. E o terceiro eram os móveis da nossa casa. Então a gente sabia que a gente tinha que chegar até tanto de dinheiro. E assim a gente ia fazendo. A gente foi colocando mês a mês. Eu colocava um pouco, ele colocava um pouco, né? E deu tudo certo. Foi assim que a gente juntou dinheiro. Hoje essa conta serve pra gente fazer o nosso controle financeiro. A gente não tem uma vida financeira independente um do outro. A nossa vida financeira é junto. A compra, vocês preferem fazer por mês ou quando falta algo? A gente faz a compra mensal. E o Lucas tem uma boa explicação pra isso, que eu não tô lembrando, mas diz ele que a gente gasta menos fazendo assim. Mas eu vou chamar o Lucas pra fazer essa explicação e pra gente responder a última pergunta, que é mais ligada a finanças. Amor! Pronto, ele apareceu. Então, eu já respondi que a gente faz a compra por mês e porque você disse que sai mais barato. Por que você acha que sai mais barato? Bom, o motivo principal é porque toda vez que você vai no mercado, se você for, por exemplo, deixar para ir 10 vezes no mês, sempre que você vai no mercado, você compra alguma coisinha. Vou comprar um amendoim, Sim. Vou comprar uma bolacha. Toda vez que você vai, você acaba pegando algo que você não precisa realmente. Exatamente. Aí esse pouquinho vira um montão no final do mês e acaba prejudicando o orçamento. Uma outra coisa também, o pessoal pensa que não, mas ir no mercado com fome também, você vai lá e fala, putz, bastante fome. Aí você vai comprando muita coisa de comer que na realidade não precisa. Então a sua mente meio que te prejudica nesse sentido. E a última que eu deixei para responder com você é, antes de casar, comprar pelo alugar. Eu já falei que no nosso caso a gente optou por alugar.
Eu queria que você desse uma explicaçãozinha. Na verdade, isso vai de pessoa para pessoa, né? Tem gente que sonha em ter uma casa própria. Então, quem tiver o sonho de ter uma casa própria, o ideal é sempre o que precisa ter é uma organização financeira. Então, não adianta nada você chegar no momento da sua vida que você quiser fazer a compra do imóvel e não ter dinheiro. Você vai pagar muitos juros no final. Você não se organizar para isso, né? Não dar uma boa entrada, ou então não pesquisar um lugar que seja um pouco mais próximo ali dos lugares onde você vai trabalhar, pegar trem, metrô, etc. Isso pode atrapalhar um pouco, né? Essa ganância, essa pressa para você poder comprar o imóvel. Agora, quem não tem um sonho de ter a casa própria, né? Aluga, né? Porque às vezes você aluga um imóvel próximo de estação, você está economizando ali o preço da passagem que você pegaria de um ônibus ou talvez de um Uber que você pega ali todos os meses. Então isso já é uma economia. Também você tem uma mentalidade de alugar um imóvel próximo do seu emprego. Às vezes você está trabalhando num lugar e você vai e muda para outro. A praticidade de você mudar de casa com um aluguel é mais fácil do que se você comprar. Se você comprar um imóvel, às vezes você vai ficar com ele parado ali, tem o risco de não conseguir vender, então tem diversos riscos aí que você corre comprando o imóvel, né? Se você for mudar, tem que vender ele de uma maneira rápida, às vezes para você poder vender rápido, você tem que vender mais barato e isso acaba prejudicando um pouco o orçamento. Então na vida tudo é planejamento, né? Tem um livro chamado Psicologia Financeira, vocês tiveram a oportunidade de ler, é muito bom, porque fala exatamente sobre o perfil de cada pessoa. Às vezes a minha realidade é diferente da sua, eu posso querer alugar, você pode querer comprar e tudo bem. Existem alguns benefícios de quem compra e existem alguns benefícios para quem aluga, e você tem que colocar na balança ali o que é melhor para você, o que é melhor para sua realidade. E sobre aquele lance que você fala do aluguel e da parcela? Tem por exemplo, vamos pegar um imóvel lá na Faria Lima, né? A gente pega, às vezes um imóvel ali custa 8 milhões de reais. Se você for financiar esse imóvel, vai dar uma parcela de 16 mil. Se você pegar esses 8 milhões e for investir ele, um investimento que vai te dar aí 1% ao mês, né? Que é difícil, mas é possível você conquistar. Você já paga esse aluguel, né, de uma parcela aí e ainda sobra dinheiro para você, com certeza o aluguel vai ser menos de 16 mil reais, né, ou por ali, enfim, o que for que seja, você com a rentabilidade desse investimento, você consegue pagar ali o seu aluguel. Então, é uma alternativa você fazer o investimento, voltar mais as suas ações ali as ações que eu digo, o seu investimento como um todo, para um longo prazo, faz com que você, com os rendimentos desses investimentos, você consiga viver de renda. Viver de renda, você consegue incluir ali um aluguel dentro dele. Então, a minha mentalidade é o que eu prefiro, é o que eu gosto. Eu acho que faz mais sentido. Mas, que nem eu falei, tem gente que tem um sonho de ter uma casa própria. Cada um tem um sonho. Cada um tem um sonho. Sim. Obrigada, amor. Agora eu vou finalizar o vídeo. Gente, então é isso. Vocês viram aqui que, na verdade, eu acabei dando uma pincelada nos assuntos, conforme as perguntas surgiram. Mas se vocês quiserem algum vídeo mais específico em relação a um desses assuntos que a gente citou aqui, seja sobre a casa, seja sobre finanças, algo que seja interessante, que vocês acham que pode ajudar vocês em alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que a gente faz aí outro vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!